A Biblioteca Virtual Senador Levino Coelho apresenta um papo literário com o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Escrito em 1899, Dom Casmurro parece fazer uma releitura impecável de Otelo de Shakespeare, sob a ótica da sociedade brasileira daquela época. O romance é narrado sob a visão de Bento Santiago, um homem já de idade, que conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão foi inventada por um jovem poeta que tentara ler para ele num trem. Como Bento cochilara durante a leitura, o rapaz ficou tão chateado que começou a chamá-lo daquela forma. O narrador inicia então o projeto de rememorar sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da sua vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele vivia com a família num casarão da rua Mata-Cavalos. O primeiro fato relevante narrado é também o primeiro motivo de preocupação. Bentinho descobre que a mãe pretende mandá-lo ao seminário para cumprir uma promessa feita pouco antes do seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, prometera que se o segundo filho nascesse varão, ela o faria padre. Bentinho era amigo de infância de Capitu. E os dois, sabendo que ele seria mandado para o seminário, tentaram de tudo para evitar tal fato, mas não conseguiram, e o garoto seguiu para o seminário. Mas antes de partir, Bentinho e Capitu selaram com um beijo a promessa de que ele voltaria para se casar com ela. Capitu e o amigo então são separados por essa formalidade do destino. No entanto, Bentinho não deseja e nem sequer possuía inclinação alguma ao sacerdócio. No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar e se torna o seu melhor amigo. Em uma visita à sua família, Bentinho apresenta Escobar para Capitu e também viram amigos. Enquanto Bentinho estuda para se tornar padre, Capitu estreita as relações com a Dona Glória, que passa a ver com bons olhos a relação do filho com a garota. Mas Dona Glória ainda não sabe, contudo, como resolver o problema da promessa que fora feita, e pensa até consultar o Papa. Escobar é quem encontra a solução. A mãe, em desespero, prometera a Deus um sacerdote, que não precisava ser necessariamente Bentinho. Por isso, no lugar dele, um escravo foi enviado ao seminário e ordenou-se padre. Bentinho volta para casa e logo em seguida começa a estudar advocacia. Escobar também toma seu rumo e deixa o seminário. Aqui corre um novo recorte temporal, que é quando Bentinho termina os estudos e volta para casa com um diploma e também com uma profissão. Após idas e vindas, ameaças e rodeios, Bentinho e Capitu finalmente se casam. Paralelamente, Escobar conhece uma mulher, Sancha, e acabam se casando. O tempo do seminário não foi fecundo para ordená-los padre, mas criou uma amizade que permaneceu. Mesmo casado, Bentinho e Escobar mantinham uma relação bem próxima, e era comum que um casal visitasse o outro com certa frequência. A vida aparentemente organizada havia colocado tudo nos trilhos para Bentinho. Ele não precisou se ordenar padre, casou-se com a pessoa que amava, tinha uma profissão e um futuro próspero. Mas aqui é talvez o ponto que tudo começa a desandar. Os fatos a seguir começam a mudar sua personalidade e ele vai se tornar conhecido pela alcunha de Dom Casmurro. Em primeiro lugar, Escobar e Sancho tiveram uma filha. Bento e Capitu ficaram felizes. Mas, ao mesmo tempo, uma nuvem cinza pairava sobre eles, pois Capitu ainda não havia engravidado. A nuvem só se dissipou após um período quando Capitu descobriu que também estava grávida. Mas então um infortúnio aconteceu. Escobar, apesar de ser exímio nadador, morre afogado. E certo dia, com a cabeça bem conturbada pela morte do amigo, Bento começa a notar uma semelhança muito grande entre Escobar, seu amigo, e o seu filho chamado Ezequiel. O jeito de andar, os traços no rosto, tudo, segundo Dom Casmurro, relembrava Escobar. Somado ao fator de que Capitu demorou a engravidar,
e também sentiu muito a morte do amigo. Bentinho sentencia na sua cabeça: fui traído pela minha esposa e pelo meu melhor amigo. E num arco totalmente denso, Bentinho decide se matar pelo desgosto que sua vida tomou. Planeja tomar uma xícara de café envenenado, mas tem o plano interrompido por Ezequiel, seu filho. Ele então decide que vai matar a criança com o veneno dissolvido no café. No entanto, isso não ocorre. Neste momento da história, Dom Casmurro fala para Ezequiel que ele não é o seu filho. E a partir deste ponto, a vida de Bento se desmorona de vez. E ele assume o papel de Dom Casmurro. Envia a esposa e o filho para a Europa, pois, de acordo com ele, ver o filho era como ver a prova viva da traição. Os laços familiares vão sendo aos poucos quebrados. Nas cartas que troca com Capitu, ela procura ser amável ao marido, mas ele é rígido e responde como se fosse apenas uma formalidade. E assim, os laços familiares se distanciam tanto que um dia Ezequiel chega de surpresa para visitar o pai. Neste ponto, Dom Casmurro descreve a semelhança de Escobar com o seu filho, que era imensa. Mas Ezequiel surpreende o pai e conta que Capitu morreu e foi enterrada na Europa. Ao contrário do que suspeitaria, Dom Casmurro compreende a morte da esposa como algo comum e não sente comoção alguma pelo triste evento. E, assumindo seu papel de pai, patrocina uma viagem do filho ao outro lado do mundo, para algumas investigações científicas. Recebe tempos depois uma carta avisando que o filho contraiu febre tifoide e também morreu. Para descrever sua comoção com a morte da esposa e do filho, escreve pouco mais do que 2 parágrafos, mostrando o desprezo completo pela sua família. Ao final, Bentinho perdeu seu melhor amigo Escobar, sua esposa Capitu e seu filho, também chamado de Ezequiel. A esposa de Escobar, Sancha, e a sua filha viajam para o Paraná. Todos os demais parentes apresentados no início da história se foram há muito tempo, e Dom Casmurro acaba envelhecendo só. O semblante carrancudo do homem não é exagero algum. Ele viu toda a sua rede de amizade e família desmoronar, e pior que isso, acreditando fielmente que foi traído por todos de algum modo. E aí fica a dúvida eterna na cabeça do leitor: Capitu traiu ou não o marido? O que você acha? Se ainda não leu Dom Casmurro, leia e deixe aqui a sua opinião. Visite a nossa biblioteca virtual e também já estamos funcionando no presencial.